Vamos lá, Lucas Dias, Gustavo Grossi demitido do Internacional. Vai fazer falta ou nada fez? Gustavo Grossi pela base colorada, Lucas Dias. Esse é o grande debate, desde que o Gustavo Grossi, argentino, que teve bons trabalhos no Rosário Central, no River Plate, antes de vir ao Inter, no início da gestão do presidente Alessandro Barcelos, ainda em 2021, ele gerou esse debate, é verdade, nesses últimos 3 anos. Ontem foi comunicado pelo Inter que ele foi desligado do cargo, ainda à tarde, em uma reunião no CT Parque Gigante. Pelos detalhes que a gente tem, ele foi comunicado, inclusive, pelo gerente esportivo Magrão. E aí o detalhe, tá? Ele não foi o único nome a ser desligado do cargo. Ainda existem 2 nomes que foram desligados. Luiz Azerrad e o Raul Faquin, que era gerente administrativo da base do Inter. Esses 2 nomes também foram desligados. E aí vem o grande detalhe. O Gustavo Grossi foi demitido. O Inter está muito próximo de fechar com Jorge Andrade, que já trabalhou como gerente da base do Internacional entre 2014 e 2018, estava como executivo de futebol do Sport Recife lá em Pernambuco, e ele deve administrar este processo de transição de jovens da base para o profissional. Basicamente o cargo que estava exercendo o argentino Gustavo Grossi. Muito bem. Lucas Colar, fará falta Gustavo Grossi? Isso a gente vai saber no futuro, mas eu acho um erro a saída do Gustavo Grossi. Eu acho que se o discurso era de tempo, de paciência, de trabalho a longo prazo, de citar o River Plate como um case de sucesso, que de fato é. O River revela 1, 2, 3 jogadores por ano através de uma lógica de trabalho e de herança ou de processos, que é o termo da moda deixado por ele lá. O argumento era esse. Ontem o Grossi fez vários posts lá no X ou no Twitter, né, mostrando, eu assumi assim e deixei assim. A gente vê categorias melhores dando alguns tipos de resultado, né, sub-17, a sub-15, é aquilo que a gente fala, né? O Gustavo Grossi mexeu no sub-9, no sub-10. Como é que eu vou cobrar um resultado imediato de um sub-10 ou de um sub-11 ou de um sub-12? O sub-20 tem resultados ruins, fez uma copinha horrorosa, tomou 4 pro Fortaleza. Concordo, é um resultado inadmissível. Só que assim, o que a gente tem que ter como parâmetro é quem ele vai botar no profissional. E a base do Inter não vem revelando desde 2021, é desde antes. O Inter foi campeão da Copa São Paulo em 2020, no último ano da gestão Medeiros. Botou quem no profissional? O Praxedes. E quem mais? No elenco de 22, campeão da Copa São Paulo. Então, que é um resultado mais expressivo do que o título da Copa São Paulo. E não botou ninguém no profissional. Então, assim, eu acho uma incoerência no discurso. Ainda mais pelo substituto que está chegando. O Jorge Andrade já trabalhou na base do Inter. Em 2014 até 2018. Revelou quem o Jorge Andrade. Foi um trabalho bom, né? Se a gente teve que fazer inúmeras mudanças em relação ao processo que não existia dentro da categoria de base do Inter. Então, me surpreendeu, né, mais como alguém que ouve o discurso, né, da gestão Barcelos nesse sentido, né, do que propriamente pelo que a gente ouviu nos bastidores. A gente sabe que o trabalho do Grossi é contestado. Claro. Não tem um lateral esquerdo para botar no time de cima, não tem um volante, mas será que isso é só trabalho do Grossi? Qual o papel do Juninho Camargo nesse sentido, como gerente de transição? Onde é que está se perdendo os garotos do Internacional que saem lá de Alvorada, chegam no CT e não jogam? Lucas Ramos, um fenômeno da base, passava por cima de todo mundo. 3 anos de profissional, não jogou 10 jogos. É o Grossi o problema? É o Julinho? É o treinador? Onde está o problema da categoria de base? Eu entendo o teu posicionamento, tá? Quando tu fala em incoerência, porque durante todo o processo eleitoral do Internacional, eu tinha uma certeza. Roberto Melo, sendo eleito, primeira pessoa que ele demitiria do Internacional seria Gustavo Grossi, tá? Estou fazendo aqui uma figura para vocês. Gustavo Grossi foi trazido por essa gestão, né? Falava em tempo, a própria gestão pedia tempo. Foi apresentado como camisa 10. Foi apresentado como um grande reforço para reformular, reestruturar, transformar a base do Internacional. Pois bem, eu pergunto, o que aconteceu de 21 para 24? O Inter se conscientizou que era só palavra? Que era só no papel? Que na prática não estava revelando ninguém? Essa decisão não coube ao presidente Alessandro Barcelos? Ele foi convencido dessa decisão? E aí tem razão o Colar quando fala em incoerência no discurso. Porque se a gente puxar o discurso de apresentação do Grossi e colocar com a demissão do Grossi ontem, a conta não fecha. Então algo aconteceu.
para o Inter concluir que o Gustavo Grossi em nada acrescentou na base do Internacional, meu caro Alexandre Hermes. Não, mas era o lado que eu ia puxar. Esse que tu traz agora da eleição, para mim, é primordial, né? Porque o Roberto Melo, ele batia muito que a situação da base, a base está sucateada, o Inter não revela ninguém, tá muito mal o trabalho em Alvorada e tudo mais. Do outro lado, o presidente Alessandro Barcelos, ele dizia, não, pelo contrário, o trabalho está muito bem, nós reestruturamos as categorias, nós temos administrativamente tudo muito organizado, tudo muito bem e tal, isso e aquilo. E aí agora no segundo mês ele vai lá e demite o diretor executivo. E outra, aí ele vai contratar agora o diretor executivo, do qual o Gustavo Grossi foi contratado para arrumar os problemas que deixou, porque em 2014 a 2018 era o Jorge Andrade, que vai ser o cara que vai ser o novo diretor executivo. Daí depois ele é inclusive responsável pela contratação do Diego Cabreira, que foi um dos mais tenebrosos períodos da base do Inter em Alvorada. Então, é meio discrepante vamos dizer assim, eu acho que o discurso. Mais do que a saída, a troca, entende? Sabe? Do Grossi pelo Jorge Andrade. É tipo tu trocar sei lá, tu torce pro Inter e daqui a pouco tu vai torcer pro Juventude. Porque não casa. Não, e não só isso, o presidente Alessandro Barcelos durante a campanha acusou de que havia um bar dentro do CT. O bar acontecia durante o processo que o Jorge Andrade era gerente da base. Ah, mas ele não tinha, ele não era a favor. Não entendi essa Não, havia um bar, dentro da base do Internacional havia um bar que era também por conta que eles locavam os campos. Havia quadras, tá, na base do Internacional que eles locavam. Junto com essas locações, havia um bar para tomar cerveja, para tomar refrigerante. Porque é óbvio, né? Tu vai jogar um futebolzinho. Porque, entendeu? Claro, não tinha nada a ver com o Internacional esse bar. Não tinha nada a ver com o Internacional esse bar, mas o local da base era arrendado para uma outra pessoa, um terceirizado, ganhar dinheiro. Né? E os guris a 10 metros, basicamente, do bar onde vendia bebida alcoólica e tudo mais. Isso agora? Não, isso em 2018, 2019, na época que o Jorge Andrade era, por exemplo, diretor da base. Eu tenho uma pergunta então, pra vocês. É meio incoerente a gente pensar que a gente vai voltar casas. Eu nem estou avaliando o trabalho do Grossi. Talvez seja assim, ó. Até porque o trabalho do Grossi... Tem que avaliar, né, Ernest? Não. Tem que avaliar. Eu sei que tem que avaliar. Eu estou dizendo assim, ó, a questão de se... o Jorge Andrade vai ser melhor que o Grossi, é nesse sentido que eu quero dizer, tá? É claro, até porque quando se fala de Gustavo Grossi, é um duelo de versões, né? Ah, porque ele não vinha trabalhar, ele morava em Gramado. Ah, ele não assistia aos jogos, ele era... Então, engraçado que agora ele tem um monte de problemas. Mas lá atrás, por exemplo, ele não tinha. É que se o Melo tivesse feito essa troca, era entendível. Não, pelo óbvio. discurso. Foi o que eu falei discurso agora. de mudança, de ruptura. Agora, a atual gestão fazer uma mudança dessa diferença... Mas aí, Diogo, aí que entra o ponto. Algo aconteceu. Na verdade, eu tenho uma análise e uma aconteceu. pergunta. A análise que eu tenho é que é impossível, é a minha visão, tá? É impossível que, tendo em vista o conhecimento que a gente tem sobre como andava a base do Internacional, em 3 anos as coisas fossem solucionadas. Isso eu tenho clara evidência, eu tenho certeza. Mas o próprio Inter falava isso. Não, perfeito. Então, assim, eu tô falando sobre a análise do trabalho do Grossi, né? Que tu acha que a gente tem que avaliar. Então, eu tô fazendo uma análise. Eu acho que é impossível que se fizesse uma análise, assim, favorável ou não ao trabalho dele em apenas 3 anos. Essa é a visão que eu tenho, tá? É impossível. O Grossi teve seu trabalho interrompido no meio, porque se falava muito em 5 anos para as coisas andarem. Tá? Ele mesmo falava isso. Até do que se faria em cada ano, né? Ele mesmo falava isso. Cada ano tinha uma etapa de processo para ser realizado. Então, para mim, a análise é essa, tá? É impossível que a gente tenha a capacidade de determinar que o trabalho do Grossi, era bom ou ruim. Para mim, então o Inter rompe com uma coisa que ele não sabe se tá boa ou tá ruim. Esse é o ponto. Não, eu preciso te te interromper, porque não é só o Grossi, o Felipe de Oliveira, que era o coordenador geral das categorias de base, que também saiu, ele deixa muito claro numa entrevista pro Voz do Gigante a dificuldade, por exemplo, de contratar jogadores. Por exemplo, quando tu vai prospectar. O Inter ia prospectar um jogador da base lá em Maceió, por exemplo. Aí esse jogador custava 600 mil.
O Inter não tinha, a base, ele, diretor da base, ele não tinha autonomia para ir lá e, pum, meteu 600 mil e contratar o cara. Daí o que acontecia? Ele tinha que marcar com o presidente Alessandro Barcelos, daí ele tinha que pegar e esperar o presidente Alessandro Barcelos ter um espaço na agenda, acontecia 1, 2, 3 semanas, quando vê, perdeu o jogador, né? E a pergunta que eu tenho é bem política a pergunta que eu tenho, né? Porque eu acho que é essa a visão. Quando a gente vai para o período eleitoral, né, não dos clubes, o partidário nosso, da sociedade, a gente sabe que quando alguém é eleito para um cargo, daqui a pouco ele precisa, né, fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, ele ajusta melancias para ter todo mundo do seu lado. A demissão do Grossi, ela é um movimento também político do presidente Alessandro Barcelos? Eu acho que não. Por que eu pergunto? Porque vocês deixaram bem claro aqui que se eleito o Melo, o Grossi estava fora. Estava fora. Mas a visão do presidente Barcelos não era essa. Em 2 meses, ele conseguiu analisar o trabalho de 3 anos ou ele faz um movimento político para o lado que era a sua oposição? Sendo que, no discurso da campanha, como bem lembrou o Ernest, falar sobre o trabalho do Grossi era enaltecer a gestão. Era enaltecer a gestão. E aí, janeiro... Início de fevereiro, eu não sei se eu fiz bem. O Grossi. Eu não sei se eu fiz bem a minha pergunta. Daqui a pouco um rearranjo político lá dentro entrega a cabeça do Grossi. Existe sim, eu acho que existe uma questão política envolvendo também, tá? Até o seguinte, hoje pela manhã já me disseram, não descarta daqui a pouco o Julinho Camargo demitido. Mas ao mesmo tempo, até onde se sabe, o novo nome que está cotado para a direção da base, que é o Luiz Caldas Milano Júnior, ele é muito entusiasta do trabalho do Julinho Camargo. Então, daqui a pouco, em cima desses movimentos políticos, a gente vai ver um protagonismo maior do Julinho. Mas talvez o Barcelos era um entusiasta do trabalho do Grossi. Mas com certeza, então, não tem como desassociar isso. Não tem como desassociar isso. O entusiasmo do presidente Alessandro Barcelos com o Gustavo Grossi e a vinda do substituto do Gustavo Grossi, que é o cara que, teoricamente, contribuiu para as coisas que a base hoje não prestava, né? E tiveram de ser arrumadas pelo Gustavo Grossi, vai voltar. Pois é. É um tanto mágica, difícil, tá? Não tem mágica, tá? Vai chegar o Jorge Andrade, não tem mágica. O Inter não vai revelar amanhã um 10, um lateral esquerdo, não vai. Mas daqui a pouco, politicamente, Gamba, vai subir o Ricardo Matias. Toma o Ricardo Matias aí, subiu. Hoje subiu. Daqui a pouco mais sobe outro. Tá pronto? Pra dizer que coisa que não adianta jogar pra torcida, né? Mas não adianta jogar pra torcida. É que isso não existe por hora, eu espero que não exista no Grêmio, mas eu não consigo entender por que há essa divisão entre os colorados sobre o Grossi. E há, né? A ala Grossi e a ala anti-Grossi. Mas não é novidade. Tem a ala Cudê. Mas, cara, mas peraí, só um pouquinho. A ala Barcelos, a ala anti-Barcelos. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que existe isso? Sabe por quê? Não. Sabe por que existe isso? Eu vou te responder. O treinador, ok. O gerente da base não tem esse tamanho, cara. Eu vou te responder. Esse status pra ele, Diogo. Não, eu vou te responder. Sabe por que existe isso? Porque é o seguinte, porque tem uma galera que quando o Internacional perde na base, e principalmente pro Grêmio, aí enche a rede social, porque o trabalho é uma droga, porque o trabalho tem que ser revisto, demite esse argentino, o que é uma denotação de xenofobia tremenda, né? E gente e aí, vocês falam que eu falo da imprensa, é que na verdade, assim, às vezes a imprensa é nociva ao Inter. E às vezes, inclusive, até identificados. Então, assim, quando tu tem um microfone pesado, como tu tens, às vezes, aí tu vai lá e tu ludibria torcedores médios que não entendem nada do que acontece em Alvorada, mas daí é o seguinte, perdeu pro Grêmio. Meu Deus, perdemos pro Grêmio, isso não pode acontecer. Só que quando o Inter ganha 17, 20, o Inter ganhou em 2021, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, foi pra Libertadores, inédita na base, isso ninguém aparece, ninguém fala nada. Só que quando o Inter perde, o Inter perde por 4-0 pro Fortaleza, meu Deus, que trabalho horrendo da base. São pessoas que, como eu falo, desde a época da eleição, são abutres do Inter. São abutres. E por isso que a torcida cai. Infelizmente, existem pessoas que têm microfones que são abutres do Internacional. Eu abri